Andrew Dawson se tornou um TikToker famoso por volta de 2021. Costumava postar vídeos de puro entretenimento, descompromissados, envolvendo fantasmas gigantes e outras coisas misteriosas. Até que, em um certo dia de 2022, e após ele publicar um certo vídeo, Dawson simplesmente sumiu. O que aconteceu a Andrew? Que vídeo tão comprometedor deve ser esse? Segundo os últimos relatos, ele estaria mesmo morto? Vamos tentar entender esse mistério todo. Andrew Dawson é jovem, um jovem canadense do século XXI que, como outro qualquer, gasta seus momentos livres com vídeos que ele mesmo produz e compartilha nas suas redes sociais. Muitos, no entanto, eram sobre fantasmas, criaturas misteriosas, entre outros assuntos místicos. Em 2022, na época do seu desaparecimento, ele havia alcançado pouco mais de 50 mil seguidores em seu perfil oficial no TikTok. E hoje, mesmo sem atividade, está na faixa dos 68 mil. Mas em seu segundo perfil, Handicapped, ele havia acumulado mais de 2 milhões de seguidores, sendo que atualmente está na faixa dos 520 mil. Bom, não deve ser de se estranhar o fato de, após ele ter sumido do mapa e deixado de postar, ter perdido a maioria de seus seguidores, não é não? Segundo informações de um site de notícias e entretenimento canadense, Doms to Sense, Andrew Ryle Washburn Dawson ganhou fama e gerou polêmica por seus vídeos, em especial o de uma suposta criatura gigante no topo da Canoe Mountain, uma montanha perto de sua casa, em Campbell River, na Colômbia Britânica, Canadá. O impressionante vídeo foi gravado, ou pelo menos postado, no dia 9 de abril de 2022, e é este que você vê agora. What is it? It's a person, dude. No, seriously, pull over, pull over. O que realmente é aquilo no alto da montanha, em meio à neve? Para Andrew, tratava-se de uma pessoa, mas seu amigo continuou cético em relação a isso. Se fosse uma pessoa, ela deveria ser gigantesca, o que seria mais lógico, mas gigantes existem. There's a person standing there. No, it's not. Dude, have you seen what I've seen right now? O próprio Andrew não esperava que o vídeo fosse viralizar tanto como viralizou. Milhares de visualizações, compartilhamentos e comentários, até pedindo para que ele tentasse se aproximar mais do local, fazer novos vídeos e desvendar o mistério. 2 dias depois, no dia 11, no local próximo à mesma montanha, ele gravou outro vídeo, falando sobre a necessidade de conseguir um helicóptero para levá-lo até lá em cima. Em um segundo vídeo, neste mesmo dia, ele reforçou a necessidade de um helicóptero ou de uma câmera melhor para tentar capturar a imagem que ele havia visto antes. No dia 12, Andrew e seu amigo retornaram à região da montanha, dizendo que iriam tentar se aproximar ao máximo e filmá-la novamente. Eles param em um determinado ponto da rodovia e, com o zoom do celular, ele aproxima o que pode do topo da montanha. Mas nada é visto dessa vez. Isso pode ter levantado ainda mais a suspeita de Andrew que aquilo que ele registrou tinha sido provavelmente um gigante, pois se fosse uma torre, por exemplo, ela ainda estaria lá. O terceiro vídeo foi postado em 13 de abril de 2022 e mostrava Dawson filmando um helicóptero sobrevoando a mesma montanha. Ele disse que o helicóptero estava extraindo algo do pico e especulou que fosse algum parente da criatura gigante. Num outro vídeo, nesse mesmo dia e local, ele capturou algo ainda mais estranho. Um objeto brilhando acima da montanha. Se você olhar bem para essa imagem, poderá dizer que se trata de um OVNI, ou o termo que hoje se usa com mais frequência no jargão ufológico, um fenômeno aéreo não identificado, ou FANI. Seja o que for, estava muito alto e parecia pairar tranquilamente sobre as montanhas. À noite seguinte, Andrew postou um vídeo selfie, alegando ter encontrado agentes da CIA num carro preto que o teriam seguido depois que ele postou seus primeiros vídeos da suposta criatura gigante. Ele disse que foi parado por um agente da CIA que lhe disse para desligar a câmera, retornar com o carro e deixar a área. Ele alegou que o agente disse que se tratava de uma zona restrita, mesmo sendo uma via pública. Ele disse ainda que o agente tinha sotaque americano
e dirigia um carro preto com vidros escuros. Já na noite do dia 17, Andrew postou outro vídeo, em que ele mostra um carro parado do outro lado da rua da sua casa e vai até lá para conferir. Era o mesmo carro que o havia parado 3 noites antes, que foge sem que ele consiga se aproximar. Postagens assim foram mexendo com seu público, que começou a ver naquilo tudo uma conspiração para capturar o influencer. Seria isso provável? Se sim, teria algo a ver com um vídeo feito em Canoe Mountain? No dia 7 de maio, Andrew postou um vídeo em que ele está aparentemente em um quarto, de costas para a parede, onde diz que não está morto e ainda pede desculpas aos seus seguidores, dizendo que aqueles vídeos a respeito da suposta criatura gigante na montanha e os agentes da CIA eram fakes, e que se tratavam apenas de vídeos para entreter a galera. Isso fez com que os seguidores levantassem uma outra hipótese, a de que Andrew havia sido coagido a fazer aquele vídeo, uma vez que seu comportamento não está normal. No dia 17, ele postou um vídeo contraditório ao anterior, dizendo a seus seguidores que eles não veriam mais suas postagens, mas que seus vídeos não eram falsos, que estava contando a verdade sobre o gigante e o agente da CIA. Ele também disse que foi forçado a fazer o vídeo de desculpas por alguém que ameaçou ele e sua família. Nessa mesma postagem, ele escreveu: "Muita coisa aconteceu e não posso ser forçado a ficar em silêncio." Ele não revelou quem era o suposto stalker ou como o encontraram. No mesmo dia, filmando novamente a montanha, ele conseguiu registrar o que parecia ser uma grande construção no topo. Não é possível definir exatamente do que se trata, mas parece ser claramente um prédio com 2 tipos de antenas sobre ele. Andrew diz que iria investigar mais a fundo para descobrir a verdade. Naquela região, são comuns relatos de homens das neves, conhecidos no Canadá como Sasquatch, do Iowi, na Austrália, do Yeren, da China, ao Yeti, do Himalaia. Homens selvagens, peludos, aparecem no folclore de todo o mundo. Alguns, como o Mapinguari, da floresta amazônica, são considerados enormes e poderosos. Outros, como o Ebu-Godô, da selva floresiana, da Indonésia, são considerados pequenos e rígidos. Alguns são considerados amigáveis, enquanto outros são considerados agressivos e perigosos. Alguns são animais de carne e osso, enquanto outros são criaturas do sobrenatural. Tudo vai depender do local do mundo que você se encontrar. Durante séculos, as primeiras nações do noroeste pacífico do Canadá contaram as suas próprias histórias de homens selvagens que habitavam as florestas tropicais costeiras da Colômbia Britânica e do Yukon. Embora os nomes desses homens selvagens sejam muitos e variados, a maioria deles se enquadra em uma das 4 categorias: Bookwus, Dizunu-Kwa, Kushtaka e Sasquatch. Naquela região de Campbell River, além das histórias sobre avistamentos e encontros, também não são tão raros de se ouvir casos de desaparecimentos de pessoas, especialmente nas regiões mais afastadas, nos pequenos vilarejos, é que os relatos ecoam. Dizem que o hominídeo peludo não tem o costume de atacar as aldeias, mas se encontrar com um, pode ser a última coisa que a pessoa fará na vida. Eles também não se alimentam de gente, apenas eliminam um provável inimigo quando cruzam com alguém em seu caminho. E o fato é que Andrew, da noite para o dia, desapareceu. Não postou nada novo por horas, que se transformaram em dias, que se transformaram em teorias da conspiração ou, quem sabe, em algo ainda mais sinistro. Ninguém some assim, do dia para a noite, sem que haja algum motivo. Será que ele tentou ir para as montanhas e algo inesperado aconteceu? Pelas últimas postagens e declarações de Andrew, pode ser que a consequência do que fez e divulgou tenha sido mais danosa do que ele imaginava. Você aí, apostaria nisso? Pense bem. Acima da mesma montanha, o influencer filmou algo parecido com um gigante. Depois, ao invés do gigante, o que avistaram no topo da montanha foi um tipo de construção e que deveria ser muito grande. Filmou um movimento inesperado de helicópteros sobre a região das montanhas, enquanto um deles transportava alguma coisa.
E também capturou a imagem de algo brilhante acima de Canoe Mountain, um fenômeno anômalo, não identificado e que, pelo visto, continuará assim, um completo enigma. E mais, o cara ainda foi interpelado por um suposto agente federal que queria não só os vídeos, como estava seguindo o influencer. É muita informação em um cenário só, não é não? Sentindo a falta do influencer, seus seguidores passaram a levantar diversas hipóteses sobre o que poderia ter acontecido. Sequestro, assassinato, suicídio, até abdução foi colocada em jogo, devido ao vídeo do Funny que ele capturou sobre a montanha. Uma notícia ainda mais aterradora para seus seguidores viria alguns dias mais tarde. De acordo com o site Doms to Saint, em 1º de julho de 2022, o Campbell River Mirror, um meio de comunicação local, teria anunciado a morte de Andrew Ryan Watchhorn Dawson. O anúncio não mencionou a causa da morte ou quaisquer detalhes sobre seu funeral ou serviço memorial. Afirmou apenas que ele faleceu pacificamente em sua casa, cercado por sua família. Inevitavelmente, muitos dos seguidores de Dawson no TikTok ficaram chocados e tristes com sua morte. Também questionaram as circunstâncias que o rodearam. E como a causa mortes nunca foi oficialmente revelada, eles passaram a suspeitar de crime. O que realmente aconteceu com Andrew Dawson? Ele foi morto pela CIA ou por alguma outra organização secreta? Ele foi vítima de uma farsa ou de uma conspiração? Ou ele morreu de causas naturais ou suicídio? A maioria suspeitou que alguma organização secreta queria silenciá-lo ou encobrir a existência da criatura gigante, ou algum outro projeto secreto que mantinham nas montanhas. Por outro lado, houve também quem apontasse as inconsistências e lacunas na sua história, tais como a razão pela qual não relatou os seus encontros com o agente da CIA à polícia ou aos meios de comunicação. A razão pela qual não mostrou qualquer prova das suas ameaças ou coerção. A razão pela qual não revelou mais informações sobre a criatura gigante ou sua origem. E por que ele não procurou a ajuda de mais ninguém? Alguns dos seguidores de Dawson também especularam que ele estava envolvido em uma farsa ou conspiração e que fingiu sua morte. Também poderia fazer parte de um esquema maior para enganar o público ou promover alguma agenda. Eles sugeriram que ele foi pago ou manipulado por alguém para fazer os vídeos e que usou efeitos especiais, adereços ou atores para criar a ilusão da criatura gigante e do agente da CIA. Eles também sugeriram que ele poderia ser um ator que foi contratado ou recrutado por alguma agência ou organização para espalhar desinformação ou propaganda. Qual sua opinião sobre essa hipótese? A parte defensora de Dawson sustentou que ele estava dizendo a verdade e que foi vítima de um encobrimento ou de uma conspiração. Eles argumentaram que ele era uma pessoa genuína e honesta, que não tinha motivos para mentir ou enganar seus telespectadores e que tinha evidências e testemunhas para apoiar suas afirmações. Eles também argumentaram que ele era uma pessoa corajosa e curiosa, que queria expor a verdade e compartilhar suas descobertas com o mundo e que pagou o preço final por sua coragem e curiosidade. Em 15 de julho de 2022, a então namorada de Andrew Dawson, Salma Awad, a quem o referiu do site tratou como viúva, postou um vídeo em sua conta no TikTok, onde ela abordou sua morte e seus vídeos. Ela disse que a morte dele não teve nada a ver com seus vídeos e que ele sofria de depressão há anos. Ela disse que ele usava o TikTok como forma de lidar com seus problemas de saúde mental e que gostava de fazer vídeos para diversão e entretenimento. Ela também disse que ele não acreditava na criatura gigante ou no agente da CIA e que os inventou como parte de sua imaginação criativa. Ela pediu aos telespectadores que respeitassem sua memória e sua família e parassem de espalhar rumores ou teorias sobre sua morte. A declaração da viúva foi recebida com reações mistas por parte dos seguidores de Dawson. Alguns deles aceitaram a sua explicação e expressaram as suas condolências e simpatia. Eles disseram que entendiam sua luta contra a depressão e que apreciavam sua criatividade e humor.
Disseram também que respeitavam a vontade da viúva e que deixariam de especular sobre sua morte. No entanto, como não pôde faltar os nonsense, alguns deles rejeitaram a sua explicação e acusaram-na de mentir ou até mesmo de ser cúmplice da sua morte. Disseram que não acreditavam na sua história e que tinham provas e razões para duvidar da sua credibilidade. Disseram também que não respeitaram a vontade dela e que continuariam investigando e expondo a morte de Dawson. Meu Deus. Segundo o site de notícias Ground Report, a investigação oficial sobre a morte de Andrew Dawson foi conduzida pela Polícia Montada Real Canadense, a RCMP, a Força Policial Nacional do Canadá. A RCMP confirmou que Dawson morreu em 1º de julho de 2022 em sua casa em Campbell River, mas não revelou a causa da morte ou quaisquer outros detalhes. A RCMP também afirmou que a morte de Dawson não era suspeita ou criminosa e que era um assunto privado de sua família. A polícia não comentou os vídeos de Dawson ou qualquer uma das alegações ou teorias que o cercam. Também não confirmou nem negou a existência da criatura gigante ou do agente da CIA, ou qualquer envolvimento ou interesse deles no caso de Dawson. Perguntada se teve algum contato com Dawson, a RCMP também não revelou. Nem se tinha alguma prova ou informação relacionada ao seu caso. A investigação oficial sobre a morte de Andrew Dawson foi encerrada pela RCMP sem quaisquer atualizações ou anúncios adicionais. A causa da morte de Andrew Dawson permanece um mistério, pois nenhuma resposta oficial ou definitiva foi dada por qualquer autoridade ou fonte. Seu caso gerou vários debates e discussões entre seus seguidores e o público, bem como entre teóricos da conspiração e céticos. O seu caso também levantou várias questões, inclusive sobre a natureza e a origem da provável criatura gigante, a identidade e o motivo do agente da CIA, o papel e a responsabilidade da RCMP, a credibilidade e fiabilidade do TikTok como plataforma de partilha de informação e conteúdo, e o impacto e a influência das redes sociais na vida e na morte das pessoas. O caso ainda está aberto à interpretação e investigação de qualquer pessoa interessada ou curiosa sobre o assunto. Em sua opinião, o que você acha que aconteceu? Diz aí nos comentários. Até a próxima.